Seja muito bem-vinda à live do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E hoje eu gostaria de falar sobre o segundo tempo. Quando a gente pensa nisso, né, já vai para o futebol, que tem 2 tempos de 45 minutos, né, em circunstâncias normais, e um intervalo. E eu me lembro de uma história que aconteceu em 1919, que eu li, né? Que um rapaz chamado Roy Heikkels, um grande jogador, a estrela do time, ia ter um grande campeonato que estava movendo o país, todo mundo atento a esse jogo e todo mundo esperando muito desse rapaz. E o que acontece foi que o primeiro tempo aconteceu e ele foi muito mal. Ele jogou muito mal, ele foi um fracasso. E daí chegou o intervalo, esse menino estava triste, acabado, e o técnico chega para ele e diz assim: o jogo ainda não acabou, volte ao campo, lute e vença. E foi isso que esse jogador fez. Ele foi, lutou e o time dele ganhou. Quanta coisa pode mudar em 45 minutos, em segundos, às vezes, na nossa vida, não é verdade? Nós estamos vivendo um momento em que as coisas viraram de ponta cabeça. Eu não sei você, mas quanta coisa mudou no último ano que nós passamos. Eu fico pensando nisso, e eu fico pensando no meu coração. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu fico pensando nesse período como um intervalo de preparação para o segundo tempo. E mais do que nunca, eu fico pensando que eu tenho que procurar meu técnico, meu Deus, para pedir orientação, para pedir força, para pedir ânimo, porque o jogo vai continuar, se Deus assim o permitir. Nós não estamos sós, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus de projetos. Em tudo Deus tem propósitos. E eu me lembro da história de Moisés. Moisés viveu por volta de 1500 a.C. E a história de Moisés é muito bem relatada em Atos, capítulo 7, né? Eu acho lindo, né? Quando Estevão, perante o Sinédrio, ele vai se defender e ele começa lá, resumindo a história, contando a partir de Abraão, e ele vai chegando, né, contando, e ele, no versículo 17 do capítulo 7 de Atos, ele fala assim: como se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou um rei que não conhecia José. José tinha levado o povo de Israel para o Egito, e o tempo passou e eles se tornaram escravos ali. E um rei apareceu que não tinha conhecimento de José, de toda aquela história, e ele então, ele vê aquele povo se multiplicando, e ele fala, isso é perigoso, e ele manda matar os meninos que nascem. E nesse período, no versículo 20, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Vocês estão lembrados que Joquebede mantém o seu filhinho, né, vivo, escondido na sua casa por 3 meses. Daí, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Joquebede, uma mulher de grande fé, de grande ousadia, ela põe, depois de 3 meses, esse bebê num cesto, no rio Nilo, um rio cheio de pedras, de crocodilo, de correntezas, e ela deixa ali a Miriam tomando conta. E a filha de Faraó, ela vê aquele bebê. E é interessante que a filha de Faraó poderia ter jogado Moisés no rio. E eu vejo tanta coisa linda, eu aprendo já tanta coisa, eu aprendo na ousadia de Joquebede, né? Ela diz lá em Hebreus que ela não
se teve medo do rei, Hebreus 11, 23, ela escondeu o seu filho, ela fez o que estava no seu alcance, nas suas mãos, e ela então não teve medo de crocodilo, de pau, não teve medo de correnteza, ela colocou seu filho ali, ou seja, ninguém iria escrever a história da vida do seu filho, faraó nenhum ia escrever. Isso era uma mulher de ousadia, com fé, que eu e você possamos começar aprendendo aí como nós precisamos ter fé. Fé com ousadia, de entender que só Deus tem o poder sobre a nossa história. Se as portas se fecham, se as portas se abrem, é Deus. Não é fulano que despediu o meu marido, mandou embora. Não, é Deus que permitiu, porque Ele tem algo melhor. Eu creio no poder dEle de mudar a nossa história, de nos levar para o segundo tempo, né? Então, essa primeira fase de Moisés, no versículo 22, resume bem. Ele foi criado com ciência, com a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em palavras e obras, sabe? Aqui Estevão fala que Moisés, ele era poderoso. Moisés, naquela época, ele podia assim, dizer, eu posso tudo. E daí quando ele tem 40 anos, ele vai visitar o povo de Israel. Ele sabia que o povo de Israel era seu povo. E ele vai visitar e ele vê um egípcio maltratando um israelita. E ele então mata o egípcio. E ele diz no versículo 25, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés, ele já tinha uma visão do plano de Deus, da missão que Deus tinha para ele. Essa foi a primeira fase de Moisés. Mas Moisés, ele queria usar a sua garra, a sua força, o seu poder. Ele sentia que ele podia todas as coisas. Mas daí, acontece que no dia seguinte ele volta ali. E ele volta e vê seus irmãos brigando entre si. E ele fala assim, por que vocês estão ofendendo uns aos outros? Vocês estão juntos, são irmãos. Daí um deles diz assim, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quem é você? O que você está pensando? Você quer me matar como você fez com o egípcio ontem? Quando Moisés ouve isso, fala que ele foge. E ele se torna peregrino na terra de Midian. E ali ele tem 2 filhos. Meus amados, aí eu tenho um período difícil na vida de Moisés. Eu diria que é o intervalo dele. Um intervalo em que ele se sente abatido, perseguido, isolado, sozinho. Ele se torna pastor de ovelhas, né? Uma atividade humilde. Naquele momento ali no deserto, Moisés poderia dizer, eu não sou ninguém. Lá na primeira fase, né, no primeiro jogo, no primeiro tempo, ele era poderoso, né, ele era tudo. Mas agora ele se sente nada, ele se sente ninguém. Eu nada posso. É o intervalo da vida de Moisés. É Deus preparando Moisés para o segundo tempo. Não é verdade? Então Moisés está ali na lona e Deus aparece a Moisés. Depois de 40 anos, Moisés já tinha 80, né? 80 anos, Moisés aparece e ele diz, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Versículo 32. No versículo 34, Deus diz, eu ouvi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, eu ouvi o seu gemido e eu desci para libertá-lo. Vem agora e eu vou te enviar ao Egito. E eu acho tão lindo porque no versículo 35, Estevão fala, esse mesmo Moisés que foi rejeitado pelos seus, que negaram que ele tivesse autoridade, ele agora é enviado por Deus como juiz, como chefe, libertador. Esse é o nosso Deus. Então, 3 fases, 3 momentos na vida de Moisés. O primeiro tempo, né, em que ele
pode todas as coisas, criado na filosofia, na cultura, no poder, na riqueza do Egito. Depois a segunda parte, que eu diria que é um intervalo, em que ele está na lona, no deserto, com medo, ameaçado, ali, humilde, né? E Deus então se apresenta para ele, e ele tem a terceira etapa, ou segundo tempo de oportunidade que Deus dá para ele, como libertador do Egito. O primeiro período ele tinha recém-nascido até 40 anos, o segundo de 40 a 80 anos no deserto de Midian, e no terceiro tempo ele se torna o libertador do Egito, com 80 até 120 anos, 3 momentos da vida dele. E eu estava pensando sobre isso. Tem gente que empaca, né, na mediocridade de se achar poderoso porque tem títulos, porque tem fama, porque tem dinheiro, né? Você sabe com quem você está falando, acha que pode todas as coisas, né? Pode ter carisma, pode ter eloquência, pode ter o que for, mas se não conhece a Deus, não é nada. Conta-se a história de um pastor, né, que ele foi num grande evento. E lá tinha um poeta, e esse poeta ele declamou o Salmo 23 com uma maestria, com aquela declamação perfeita, aquela dicção, aquela eloquência, né, que fluía. E todo mundo ficou admirado. E esse velho pastor, ele vai também ali. E ele fala o Salmo 23. Vivendo aquilo que ele passou durante toda a vida, relembrando. Quando ele termina, todos choram. E aquele poeta diz para ele: eu conheço muito bem o Salmo 23, mas você conhece o bom pastor. Gente empacada na soberba, que pode todas essas coisas. Mas tem gente também empacada nesse intervalo de Moisés, achando que é um perdedor, que não pode, que não consegue. Está no deserto, está tudo muito difícil, eu presto vestibular e não passo, eu presto concurso e eu não passo, eu fui despedido, eu estou aqui nessa pandemia. Esse é o momento, sim, de nós reconhecermos mais do que nunca a nossa fragilidade, a nossa impotência, mas a gente ir atrás do nosso técnico e pedir a ele força, coragem, oportunidade para recomeçar, oportunidade para ir para o segundo tempo, preparado por ele. É o momento de eu refletir aquilo que eu tenho errado, aquilo que eu tenho feito que tem desagradado a Deus, reconhecer meu pecado e me dispor a enfrentar o segundo tempo, a fazer o que eu preciso para mudar, a perdoar, a pedir perdão para quem eu feri, a pedir a Deus que me ensine santidade, a pedir a Deus que me ajude a enfrentar o segundo tempo. Vocês lembram de Pedro, usando essa ideia do jogo, né? Pedro, quando ele está ali, Jesus ali sofrendo, né? Ele nega Jesus 3 vezes, né? O que acontece com Pedro? Ele pisa na bola, né? Ele chuta errado, ele erra 3 pênaltis, né? 3 vezes que perguntam, você é amigo dele, você está com ele, e ele fala: não, eu não conheço, ele nega Jesus. E dali Pedro vai para o intervalo, ele chora, ele fica envergonhado, né? Nós estamos precisando chorar pelo pecado. Senhor, o que eu fiz? Que eu preciso estar na tua presença, me perdoa, me ajude a perdoar, reconhecer que eu não sou nada, tecer do salto alto, da arrogância, da soberba, e não pensa que eu estou falando para você, eu estou falando a começar em mim, como nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus, chorar, pedir perdão para o nosso técnico, para o nosso Deus, e pedir para Ele oportunidade de voltarmos transformados, assim como Pedro voltou.
Pedro aprendeu nesse intervalo, aprendeu perdão, tolerância, misericórdia. Ele aprendeu que ele tinha uma missão, uma causa para ele ir trabalhar. E com intrepidez ele fala do amor de Deus, de Jesus. Moisés também tinha uma causa, e Moisés também pagou alto preço, assim como Pedro. A gente sabe que Pedro, ele defendeu o evangelho, ele divulgou, ele falou até a sua morte. E Moisés também, ele paga um alto preço, ele sai do palácio, ele perde o trono, o cetro, como o filho adotivo da filha do faraó. Ele perde todas as benesses, né, de ter riqueza, fartura, né, comodidade, mas ele vai para o deserto com o povo como libertador. Ele ganhou uma nobreza eterna. Em Hebreus 11, 25 fala que ele abandonou o Egito, ele venceu a mediocridade e ele vai na presença do Senhor porque ele enxerga o que é invisível. E eu fico pensando, eu queria falar com você e também no meu coração, com a causa que eu tenho defendido, que faz eu levantar de manhã. O Evangelho me dá uma causa, ele me ensina o princípio da excelência, a eu abandonar aquilo que é chulo, que é podre, que é medíocre, aquilo que não presta, a cuidar daquilo que eu falo, daquilo que eu defendo, daquilo que eu posto. Eu tenho que aprender a saber o que eu divulgo. Eu devo aprender a pagar o preço, a me arrepender, a chorar na presença de Deus, a identificar a missão que Ele tem para mim. Você pode dizer, mas eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Procure o técnico, ele tem algo para você. Deus tem algo para mim e para você, e vamos aproveitar. Moisés, ele se sentia limitado, ele diz assim, eu sou pesado de língua, eu estou sendo rejeitado por povo de Israel, rejeitado pelos egípcios, eu estou no bagaço. Mas Deus, Ele que pode definir o seu valor e o meu, Ele que pode fazer isso. Eu estou aqui diante de você, eu sou da geração que não tinha, né, rede social, não tinha essas opções, e eu pago mico de vez em quando, mas eu estou à luta, o que vier a minha mão para fazer, Senhor, me ajuda a aceitar, me ajuda, Senhor, a fazer. Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero me preparar nesse intervalo. E se Deus me der a oportunidade de segundo tempo, eu quero trabalhar para Ele em tempo e fora de tempo. Eu quero estar na presença dEle, porque Ele é a razão da nossa vida, do nosso existir. Coisa mais linda, né? Que eu vejo lá em Êxodo. Eu vejo isso e eu falo, eu também quero, Senhor. Êxodo 33, Moisés fala para Deus, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Eu não quero ir para lugar nenhum, fazer nada que não tenha o Senhor comigo. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja nessa live, eu quero fazer aquilo que está na presença de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero no segundo tempo. E eu fico maravilhada, porque eu creio que eu não estou sozinha, e você não está só. Lá em Atos 7:34, Deus fala, eu estou vendo a sua situação, eu estou ouvindo o seu gemido, o seu clamor, e eu estou aqui para dar para mim, para vocês, para dar para vocês um segundo tempo, uma segunda oportunidade. Dá para nós, Senhor, eu quero te conhecer mais e melhor. Peça perdão, peça orientação a Deus, peça a Deus força para lutar, para vencer a limitação que você tem. Eu tenho feito isso, pedido a Ele, né? Limitação que eu tenho, que eu reconheço, limitação que os outros jogaram, né, em cima de mim, mas eu sou grata a Deus por tudo, pelo meu passado difícil, pelo momento difícil que nós estamos vivendo, porque Ele tem me levado aos pés de Jesus. Jesus que pagou um alto preço para estar conosco.
o sangue de Jesus, né, que nos comprou e nos dá novas oportunidades. Eu creio que nós estamos no intervalo, nos preparando para o segundo tempo, ele está chegando, amém? Eu lembro de uma história de um pastor. Esse pastor, ele perdeu a esposa, ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens. E ele então chega nas madrugadas, na presença de Deus e fala: Senhor, eu não quero perder a chance, a oportunidade de falar do Senhor. Deixa eu pregar a tua palavra, Senhor, me dá a oportunidade. Ele tinha perdido também a igreja, né? O púlpito. Senhor, não deixa eu perder o púlpito, não. Sabe, meus amados, que a gente não coloque nada entre nós e Deus, né? Eu acho maravilhoso lá em Êxodo 34, 14, Deus fala: não adore outro Deus. Eu sou zeloso, Deus é um Deus zeloso, Ele zela por mim e por você. Não coloquemos nada na frente dEle e vamos lutar, vamos nos comprometer, vamos chegar na presença dEle. Senhor, quebranta meu coração, eu estou frio, eu estou mal-humorado, quebranta, que eu chore na tua presença, que eu me disponha e que eu saia dessa pandemia mais forte, mais disposto, mais disponível na sua obra. Eu vou agradar a todo mundo? Ah, não, com certeza não, mas eu quero agradar o Senhor, Deus zeloso, Deus que faz maravilhas. Eu quero falar do teu amor, da tua graça, Deus que cuida de mim em todo o tempo. Cuida de mim em todo o tempo. Em Salmos, capítulo 37, Deus fala para mim e para você que Ele firma os nossos passos. Mas se nós cairmos, podemos cair. Nós não vamos ficar prostrados, porque Deus me segura e te segura pela mão. Eu não sei se você está enfrentando momentos de depressão, de angústia. Estende a mão a Deus, fala: Senhor, me segura pela mão, me puxa, me levanta, me mostra o que o Senhor quer da minha vida. E pega versículos bíblicos, cola na geladeira, no armário, na estante. Eu aprendi uma coisa ontem que eu achei tão lindo. Uma senhora disse assim: sabe o que eu faço? Eu ponho o meu chinelo na hora que eu vou dormir bem debaixo da cama. Daí de manhã eu tenho que me ajoelhar para pegar o chinelo. Daí eu já aproveito e oro. Olha só, a gente tem que usar de estratégia para estar com o Senhor em tempo e fora de tempo, em todo tempo, né? Para a gente estar: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso, se a sua presença não for comigo, eu não quero sair desse lugar. É melhor o deserto com Deus do que terra farta, palácio sem Deus. Em 1 Pedro, nós temos que Deus fala ao meu coração e ao seu. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse jogo você não é estrela, eu não sou estrela. É nosso Deus que tem que ser honrado, glorificado por meio das nossas vidas. Toda glória, toda honra pertence ao nosso técnico, pertence a Ele, Jesus Cristo, que deu sua vida por mim e por você, o autor e consumador da fé. E é para Ele, nesse intervalo, que eu tenho que fitar, que eu tenho que olhar. Ele é o Senhor da nossa história. A palavra fala que ainda que as terras se movam, ainda que os montes se abalem, Tu és Deus. Vamos encher nosso coração da palavra. Vamos procurar esse técnico e falar: Senhor, me fortalece, eu quero ficar mais perto do Senhor. Eu quero estar na Tua presença nesse deserto, nessa luta, nessa pandemia. Porque se a Sua presença não for comigo, nem nada traz prazer. A Tua presença, diz a palavra, me dá descanso.
descanso, me traz força, me traz alegria. Senhor, eu quero olhar para o Senhor agora e sempre. Que essa pandemia faz a gente reagir, chegar na presença de Deus e falar: Senhor, o que eu tenho que pedir perdão, Senhor? E aquilo que Deus for colocando, vai pedindo perdão. Se tem algo que você tem que restituir, pedir perdão para alguém, vai em frente, liga, peça perdão, quebranta seu coração, seu joelho, sua cerviz na presença de Deus, e Deus poderá nos levar àquela missão que Ele tem preparada para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, meu Deus, meu Pai, como nós precisamos do Senhor. Que a Tua misericórdia nos envolva e nos perdoe, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor. Faz de nós novas criaturas que se corem de vergonha perante o pecado, que te busquem. Pessoas, Senhor, quebrantadas, quebradas, disponíveis para serem usadas na Tua obra. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos para a Tua honra e glória, Senhor, para que o Senhor seja conhecido, exaltado, adorado, Pai, através das nossas vidas, Pai. Fala com cada um que está nos ouvindo. Se há algum caído, prostrado, ergue, meu Deus, levanta, anima, sustenta. Fica com os nossos irmãos que estão num leito, Pai, de dor, Pai. Restaura o pulmão, restaura a força, Senhor. Fica com aqueles que têm trabalhado diretamente com esses pacientes, Pai. Fica com o Teu povo, Pai. Tenha misericórdia. Fique com o nosso governo, com as vacinas. Resolve essa situação, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Vai trazendo cura, Pai. E que Teu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, amém. Busca o Senhor, Ele firma nossos passos e Ele vai nos levantar. Se coloca perante o Senhor agora, se prostra aos pés dEle e fala: Senhor, me levanta, me fortalece, me anima. E começa a orar, começa a buscar, começa a pôr versículos, decorar versículos e orar esses versículos, orar o livro de Salmos. Vai lendo e vai orando, vai falando aquelas palavras de adoração, as suas palavras perante o nosso Deus que está vivo, presente, que vê a sua dor, que ouve o seu clamor. E Ele está aqui presente para nos socorrer. Esse é o nosso Deus que nos socorre. Deus vivo, Deus presente. Louvado seja o nosso Pai. Amém. Meus amados, hoje à tarde nós vamos estar conversando às 15 horas no Instagram, Devocional Regina Helena. E eu vou estar conversando hoje no programa Favo de Mel com o pastor Ricardo Mota. Ele vai contar um pouquinho do seu chamado quando jovem, do seu chamado agora para Uberlândia. Então não perde a palavra, vem ouvir o que Deus tem feito em nossas vidas. E depois às 17 horas, o culto online da Sexta Igreja Presbiteriana. Deus abençoe a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Deus que está conosco.